Boa noite, estamos gravando. Tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Dias. Esse é o Dominando Demanda, um encontro semanal para profissionais de marketing B2B ou que atuam no mercado B2B. Então, eu criei essa iniciativa que se estenderá ao longo de 2023 para falarmos de marketing, para gerarmos demanda para as nossas empresas. E lembrando o motivo da criação dessa ideia maluca, as conversas que eu tive, o acesso que eu tive a algumas pessoas ao longo da minha carreira mudaram minha carreira. E foram super importantes. Então, essa é uma forma de multiplicar conhecimento em vários formatos. Nesse formato, por exemplo, vou trazer alguns tópicos de aprendizados meus e em alguns outros episódios eu vou trazer algumas pessoas para a gente bater um papo. Então, teremos vários mecanismos, vários formatos. No dia de hoje, nós vamos falar sobre aprendizados de 2022 replicáveis em 2023. Então, eu separei aqui alguns pontos que foram coisas que eu executei no ano passado. Então, ano passado eu estava numa startup B2B, com um time, como diretor de marketing, realizei algumas ações, umas deram certo, outras deram errado. E no final do ano, comecei a prestar consultoria para algumas startups B2B também. Então, tem aprendizados de 12 meses aí para compartilhar com vocês. Acho que tem coisas super legais. E os atentos e os interessados sempre saem ganhando. Então, se você está caçando informação para se desenvolver, aqui é um bom lugar. Porque não é invenção, não é teoria. É tudo prática de 2022. Então, eu acho que pode ser uma boa para você. Vamos lá. Então, deixa eu compartilhar minha tela, que eu preparei uma dinâmica um pouco diferente para esse formato. Vamos ver se vocês gostam depois. Me deem feedbacks. Legal, boa. Então, aprendizados de 2022 replicáveis em 2023. Eu vou cobrir alguns tópicos sobre isso, e são eles: podcast, co-marketing, LinkedIn orgânico, nutrir relações e ads com viés de branding. Então, vamos ao conteúdo dessa noite. Então, como vocês sabem, os que me acompanham, eu sou um defensor ferrenho do formato de podcast. Inclusive, um dos motivos de comprar um microfone novo, criar o podcast, é para mostrar o que acontece em tempo real para que eles saiam e quais são os benefícios do podcast. Então, nesse formato, não estou entrevistando ninguém, mas você vai aprender várias coisas sobre esse formato. Eu nem abri o drop-down ali, mas, por exemplo, você está vendo aqui que tem um encontro, que eu vou gerar um conteúdo e eu me preparei para esse conteúdo. Então, vamos lá. Deixa eu só interromper aqui. Boa, vamos lá, gravando. Então, fiz uma pequena pausa aqui, vamos lá. Então, o primeiro tópico é podcast. Então, como eu estava falando, para que essa gravação de hoje fosse possível, eu pensei numa headline, pensei num tema que atraísse a atenção das pessoas que podem assistir ao vivo ou gravado, e preparei alguns tópicos. Então, esse processo de produzir esse material ensina muito e me faz pensar muito. Então, eu vou até dar alguns detalhes aqui de podcast para você ficar ligado no que você pode aproveitar. Então, abrindo o primeiro tópico de podcast aqui, quais são os aprendizados de 2022 replicáveis em 2023 a respeito de podcast? A primeira coisa é que o podcast te faz criar uma marca. Então, quando você vai criar
o nome do seu podcast, a identidade visual. Você tem um exercício ali com quem você quer falar, como você quer aparecer. Então, fazendo um debriefing do Dominando Demanda. Dominando Demanda, o nome, eu pensei em vários nomes, mas eu gosto de nomes que inspiram a audiência. Então, ele era alguma coisa de tudo sobre demanda, geração de demanda, e aí eu resolvi o Dominando Demanda porque eu acho que ele faz um convite ou ele propõe uma ação, propõe uma posição, um lugar que as pessoas querem estar. Então, que é dominar a própria geração de demanda. Então, toda empresa gostaria de ter essa habilidade e eu conseguir controlar isso. Então, por isso, a criação desse nome. E no momento que eu vou definir os convidados e coisa parecida, então isso vai criando essa marca. Então, qual que é o objetivo do Dominando Demanda? Ele é disseminar conteúdo, produzir conteúdo, conectar com pessoas interessantes, criar uma audiência e beber da audiência de pessoas que têm audiência criada. Então, fazendo um debriefing do Dominando Demanda, esse é o objetivo. Ele não tem o objetivo de vender nada, ele tem o objetivo de promover conteúdo e ajudar a audiência. Então, no segundo ponto, aqui, eu falo a respeito de que o podcast te faz... Opa, deixa eu só tossir aqui rapidinho. O podcast te faz pensar na audiência. Então, o que que eu tô pensando, o que que eu pensei quando fui produzir esse episódio? Eu pensei como que eu posso ajudar diretores, gerentes ou analistas de marketing B2B a reproduzirem ações que já deram certo em 2022 e eles não sabem. Então, eu pensei na audiência, como eu, Vitor, posso ajudar minha audiência a gerar resultado. E aqui eu trouxe alguns tópicos. Então, eu pensei na audiência. Outra coisa, o podcast te faz pensar em storytelling. Então, a abertura, cada tópico, amarrar cada coisa, definir um começo, meio e fim. Então, isso é super importante no exercício de você criar um podcast. Outra coisa, te faz pensar no que sua audiência quer. Por quê? Quando a gente cria quando a gente cria um podcast, começa a produzir conteúdo, a gente tem uma, um, uma briga. Eu vou até adicionar esse tópico aqui, que é o seguinte: o que eu quero falar versus o que minha audiência quer ouvir. Então, em produção de conteúdo, você vai ficando mais esperto em relação a isso. Porque nem sempre o conteúdo que você quer trazer ou aquilo que está na sua cabeça interessa a audiência. Existem temas comuns que interessam a audiência. Então, na produção de conteúdo, ou especificamente aqui em podcast, você precisa aprender esse meio termo. Nem para você ficar muito no que as pessoas buscam, porque é meio comoditizado, mas tem audiência, então você tem que ver o que você quiser, o que você quer, ou você vai falar o que você quer, independente da audiência, porque você quer passar uma mensagem. Qual que é o melhor dos mundos? Conectar as duas coisas. Então, o melhor dos mundos é trazer a audiência pelo interesse delas e falar o que você quer no meio ou final. Esse é um meio de você usar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, essa é uma dica que eu dou, porque em 2022 tiveram alguns casos de definir alguns eventos, definir algumas campanhas que a gente acreditava que o mercado precisava daquilo e o mercado não abraçou. E outros momentos a gente foi numa coisa mais trivial e o mercado abraçou muito. Então tem que tomar muito cuidado e aprender o que que atrai e o que que você quer comunicar. São coisas meio diferentes. Outra coisa, outra lição do podcast em 2022 que vai te ajudar em 2023. Quando você faz um podcast, passou por essas etapas 1, 2, 3 e 4, a quinta é que te faz se tornar obrigado, né? Cria a obrigação, digamos assim, de você receber bem o convidado. E esse exercício é super importante para você não desplugar da realidade, não ficar
produzindo conteúdo e vendo o cifrão na cara de todo mundo. Então, quando você convida alguém, você tem que pensar como você extrai o máximo daquela pessoa, como ela se sente à vontade e tudo mais. Então, o podcast ele tem esses 5 pontos que te fazem ganhar muito em relação à estratégia, em relação a exercício de produção de conteúdo, de pensar na sua audiência, tudo que você precisa para fazer marketing. O podcast tem desdobramentos que cobrem todos esses pontos. Então, fechando o podcast, deixa eu tomar uma água. Fechamos o podcast. Então, um dos aprendizados de 2022 para mim é a criação de podcast e os resultados que ele pode trazer. Então, não é uma iniciativa de curto prazo, mas é uma iniciativa que vai te fazer aprender sobre a sua audiência de uma forma que outras formas de produção de conteúdo não permitem que você faça ou aprenda. Segundo tópico, co-marketing. Quando eu tenho contato com algumas empresas fazendo mentoria, benchmarking, consultoria e tudo mais, as pessoas sempre falam o seguinte: como que eu consigo gerar resultado em curto prazo? Todo mundo quer, né? Quem não quer? E existem algumas formas de você gerar resultado em curto prazo. O ponto é que elas nem sempre são sustentáveis a longo prazo e elas podem incomodar dependendo qual que é essa iniciativa. E uma iniciativa que não incomoda e pode gerar resultado em curto prazo é o co-marketing. Por quê? Vamos ouvir, vamos falar um pouquinho sobre co-marketing. Vamos lá. Então, por que o co-marketing? Existem empresas que estão sedentas por isso. Existem empresas que o que elas mais gostariam é que alguém procurasse elas para que elas aumentassem o seu alcance. Todo mundo quer aumentar o alcance e quer falar com a audiência certa. Então, se você tem um produto que você vende para uma audiência e existe outro produto que é vendido para a mesma audiência, mas vocês não concorrem e vocês agregam, você tem uma grandíssima oportunidade de co-marketing. Então, em 2022, foi uma das coisas que eu realizei e que deu muito certo, porque numa experiência anterior, a gente atuava em educação bem voltada para ESG. Então, o que eu fiz? Eu pedi para o time avaliar quem que atuava em ESG, mas não vendia o que a gente vendia. Então, como que a gente quase fazia um cross-sell nessa base e como que também a nossa audiência podia ser interessante para essas empresas. Então, o que eu fiz? A gente fez esse mapeamento e entrou em contato com essas empresas, dando... Nossa, isso aqui é ouro demais. Dando uma sugestão, né? Propondo uma oferta, uma parceria que não só pedia, mas trazia benefício para eles. Então, por exemplo, oi, tudo bem? Joãozinho. A gente também atua no segmento X, né? A gente também atua em ESG, por exemplo, e a gente não concorre, mas as nossas personas são as mesmas. Eu acho que se a gente fizer alguma coisa em conjunto, a gente consegue cobrir os dois assuntos. Eu consigo fazer com que a minha base, a minha audiência, consuma conteúdo da sua empresa e você pode fazer a mesma coisa. E eu tenho XXX clientes que eu posso conectar com você. Por que não fazer? Qual que é a moeda de troca? A pessoa faz a mesma coisa do outro lado. Então, eu te promovo aqui e você me promove aí. Então, é muito bom para as empresas verem que elas estão fazendo um bom trabalho e que tem gente querendo agregar. Então, você ajuda a pessoa que está ali fazendo com marketing com você, se você tem uma base legal,
a bater meta de lead daquele mês, bater meta de reunião de oportunidade. Então, é uma boa notícia para quem quer fazer. Então, e no nosso caso especificamente, nós fizemos isso. E, por acaso, uma das empresas que participou do evento assistiu, não nos conhecia, viu que tinha muito fit com a nossa empresa e acabou fechando o contrato. CAC R$ 0. Então, em mídia, né? A gente investiu tempo, mas basicamente foi landing page, foi e-mail marketing, landing page, post, live, e-mail de follow-up e aí um MRR de sei lá quanto. Não vou revelar, que aí é muita informação, né? Então, coisas que funcionam. Então, aí o segundo ponto, é muito bom ser convidado. Então, quando eu recebo convite para dar uma mentoria, para participar de algum painel de hubs de inovação, de aceleração, eu me sinto muito feliz porque mostra que eu agrego em alguma coisa. Então é muito gostoso ser convidado e ser bem tratado. E número 3, você ajuda e é ajudado, como eu falei. Então é uma via de mão dupla. Então você consegue contar com a audiência do seu parceiro e consegue ajudar ele. Então, acho que é um caminho que às vezes a gente explora pouco. E é low budget, então você vai gastar muito pouco. Se você tiver audiência, se você não tiver audiência, você pode ter como moeda de troca, eu não tenho audiência, mas eu tenho dinheiro, então eu posso impulsionar a nossa iniciativa juntos. É uma moeda de troca. Você pode, de repente, pensar em algo parecido com isso. Boa. Com marketing, check. LinkedIn orgânico. Tentei arrumar um emoji de orgânico aqui, mas não deu muito certo. Só achei uma árvore de Natal. LinkedIn orgânico. Primeira coisa que eu quero trazer e enfatizar aqui é um termo chamado ocupação do espaço digital. Então, eu vou compartilhar esse Notion nas notas desse vídeo do YouTube. E aí, quem tá vendo a tela, quem tá ouvindo no Spotify, eu vou descrever. Então, tem um vídeo aqui embedado no meu Notion do Ícaro de Carvalho, CEO do Novo Mercado, e um vídeo que ele fala sobre ocupação do espaço digital. Especificamente aqui nesse vídeo, ele fala sobre como a esquerda, né, o lado político da esquerda, ocupou o espaço digital com maestria nos anos existentes, na verdade. Eles sempre fizeram isso muito bem. E é um vídeo legal, mas é legal para você ver sem viés político, para você entender o lance de marketing aqui. Então, nesse vídeo ele fala um pouco a respeito disso, que o lado conservador acabou não aproveitando a oportunidade e esse espaço foi sendo ocupado. Esse espaço foi sendo ocupado por alguém. E aí, nunca é tarde para você começar, mas tem ocupação, né? Então, se alguém já criou audiência, você pode criar audiência também, mas quem começa antes ou quem tem uma frequência maior acaba ocupando o espaço digital de uma forma mais concreta. Então, esse vídeo é legal, eu vou deixar ele no link no Notion e nas anotações. Então, o convite aqui é que em 2022, um dos meus aprendizados é que isso é real. Então, o meu LinkedIn, especificamente, eu postei com muita frequência e eu claramente ocupei um espaço na cabeça das pessoas em relação ao assunto. Então, algumas pessoas me procuraram falando de vaga ou consultando a respeito de alguma coisa dos assuntos que eu falo. Então, isso é totalmente real. Outro ponto de LinkedIn orgânico. Um ponto importante do LinkedIn, perfil pessoal aqui eu estou falando especificamente, que é o que eu gosto mais, é consistência. Então, é um jogo de consistência. Não adianta você postar um dia e depois nunca mais. Então,
É um exercício de frequência, e a frequência vai te gerar o terceiro ponto, que é feedback. Então, à medida que você vai postando as coisas, você vai aprendendo sobre formato, sobre assunto, sobre persona, sobre o que é compartilhado, sobre o que não é compartilhado. Então, o LinkedIn orgânico, ele te ajuda a ocupar o espaço digital, te ajuda no exercício de constância e consistência, que é necessário para fazer bem feito tudo que a gente faz. Te dá feedback de vários assuntos. Então, você está com dúvida de fazer um evento sobre alguma coisa? Começa a tratar esse assunto na rede social. Então, e ver o que pega, porque às vezes você só vai sacar essa audiência que já foi criada através dos posts. Então, é um bom termômetro para você testar interesse. Outra coisa legal, low budget, todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta de coisas que gastam pouco. Aqui gasta pouco. Porém, alto esforço. E o que eu tô falando de alto esforço? Não é alto esforço em escrever 2 linhas no LinkedIn, mas é um alto esforço você engajar com essa iniciativa. Então, criar um controle para você acompanhar os indicadores, planejar o que você quer falar, não adianta você abrir e cuspir as coisas. Vai existir dias para isso? Vai existir. Mas é um alto esforço, porque você precisa estar conectado com aquilo. Então não adianta você perder as nuances do LinkedIn, um dia vai lá e cospe um post, sendo que seu concorrente já falou 1000 vezes sobre aquilo, ou é, é um dia de eleição, é final de Copa do Mundo e você está postando sobre o seu produto. Então, alto esforço. LinkedIn orgânico, ele é uma iniciativa de alto esforço. Escrever e postar é baixo esforço. Fazer bem feito é alto esforço. Vamos lá. Seguindo. Nutrir relações. O que eu falo sobre nutrir relações? Coisas que eu aprendi em 2022, replicáveis em 2023. Quando a gente está no mercado B2B, as marcas, os empreendedores, os CEOs, o time de vendas e tudo mais, a gente precisa aprender a nutrir relações. E aqui eu trago esse primeiro ponto, que é não enxergar cifrões em todo mundo. Porque, puxado um pouco por conta de meta, e eu acho que no ecossistema de quem está com venture capital por trás, aí o negócio fica mais maluco ainda, que é, eu estou sempre correndo atrás da meta. Logo, eu quero falar com quem está comprando. Tô errado? Não. Consigo controlar isso? Não. Consigo decifrar isso? Não. Consigo ter alguns indicadores para isso? Sim. Então, o ponto é, aqui é bem qualitativo, tá? Então, não enxergar esses cifrões em todo mundo é você entrar numa reunião com o cliente ou você ter interação com alguém, seja via sua lista de e-mails, seja reunião comercial, seja participante de evento, e você nutrir essa relação e não ficar enxergando cifrão, porque à medida que você fica enxergando cifrão na sua audiência, você só quer sacar dinheiro, você não vai querer ajudar ela, não vai querer ajudar. Então, uma das coisas que eu fiz em 2022 é pensar a médio e longo prazo nos meus parceiros e na minha audiência, seja atuando na empresa, por alguma empresa, ou seja, pensando em consultoria. Então, eu já ajudei muitas pessoas, eu já dei o mapa do tesouro de coisas que eu descobri de graça. Todos viraram meus clientes, ou todos me contrataram, ou todos me fizeram alguma proposta? Não. Alguns fizeram? Sim. Alguns viraram negócio? Sim. Agora, quando eu me fecho para só falar com pessoas que podem me oferecer dinheiro, eu perco a oportunidade de construir relações com a audiência para no momento que ela estiver com o problema, ou resolvendo aquela dor, ou o chefe mandou dar um gás naquela iniciativa, eu ser a melhor opção. Isso aqui se chama criação/geração de demanda. Ou construção de marca para quem vai para o lado do mais branding, assim. Então, a Guta fez um post agora há pouco falando sobre isso, que
5% da sua audiência está em momento de compra. Então, se você ficar falando com só quem está em momento de compra, você está ali com 5% de chance. Agora, quando você fala com os 95%, você aumenta a sua capacidade. E aí, o segundo ponto aqui vem muito em conexão com o de cima, que é respeito ao momento de compra. Então, eu sei que é difícil, eu sei que com sales ops, time pequeno, a gente tem um monte de desculpa para não falar com a maior parte o maior número de pessoas possíveis. Mas minha dica é não deixar de falar com pessoas que estão cercando o seu cliente ideal. Porque você não sabe quem vai te indicar. Você não sabe se o estagiário que participou do seu webinar ou interagiu com alguma coisa é um cara super influente, que tem acesso, que é ouvido, que é o inteligente dos mais jovens, e ele está responsável para tocar um projeto que é inclusive o que você vende. Você não tem como saber. Você pode ir lá na BM, faz todo o stalk possível, mas essas coisas só se a gente entrar na cabeça das pessoas, entrar nas reuniões e sei lá, hackear. Então, respeita o momento de compra das pessoas, porque se você ficar só enxergando o cifrão, só querendo capturar a demanda toda hora, você vai se tornar uma pessoa insuportável, igual são as pessoas que te procuram no pessoal só quando precisam de alguma coisa. Então, se a gente não gosta de fazer isso, não gosta de gente que só pede favor, por que a gente faz isso na hora de fazer marketing? Não faz sentido, né? Então, a gente precisa desligar essa chavinha de quando sentou para trabalhar, esquece todos os valores pessoais e as relações interpessoais e aquilo que a gente acredita. Então, não faz sentido nenhum. Nutrir relações, esse é um ponto. E por último, um aprendizado 2022 é fazer ads com viés de branding. Eu deixei aqui, entre aspas, Coca-Cola Style e deixei o coração vermelho e azul em homenagem a Purple Metrics. Então, ponto número 1, eu mudei meu pensamento a respeito de ads. Ads, eu precisava maximizar o clique e a conversão sempre. Então, as minhas iniciativas, elas tinham sucesso se elas tivessem resultados de curto prazo. Então qualquer clique me desesperava e eu tinha que ficar tomando muito cuidado para não queimar mercado com os ads. E eu mudei muito meu pensamento a respeito disso, porque nesse exercício de olhar para a vida e pensar nas relações e tudo mais e para fazer marketing, eu vi que eu estava sendo essa pessoa que estava pedindo favor o tempo inteiro. Então, Polishop, compre agora. Comprei, como que é sei lá, o Botini, não lembro, né? Então, toda hora, compra, 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 baixa, baixa, baixa e entregando pouco e falando pouco. E eu deixei ali o Coca-Cola Style porque quando eu via propaganda de refrigerante na TV, eu achava que os marqueteiros eram imbecis e eu era um gênio. Falando, putz, que burros. Como assim? Tipo, colocar um urso e tomando coca. Cara, por que que não escaneia um QR Code? Por que que não manda para a loja mais próxima? Os caras não traqueiam. Então é bem essa cabeça de geração de lead, sabe? E de reunião em tudo, e de direct response, assim, mala direta. Então preciso ter no centavo cada clique e tal, tal, tal. Então eu pensava assim. E eu mudei muito essa mentalidade. Hoje eu acredito em coisas meio Coca-Cola, que eles acabam posicionando seu produto antes do momento de compra, para quando estiverem no momento de compra, que é o ponto de nutrir relações, você ser o mais posicionado na cabeça do cliente. Então, vale a pena você investir dinheiro
pensando em posicionamento e marca, e geração e criação de demanda. Só que você precisa monitorar isso de formas diferentes, né? Então, você precisa monitorar isso com outros olhos. Então, se você está desesperado no fundo do funil ali, corre disso aqui, porque você não vai ter estômago. Agora, se você está pelo médio, longo prazo e banca essas mudanças, né, de paradigma, é um bom caminho. Então, antes de você ter um amigo, por exemplo, antes de você fazer uma amizade, você conheceu a pessoa, você viu a pessoa. Quando você viu a pessoa, provavelmente você teve uma conversa com ela, ela falou alguma coisa interessante. Depois vocês falaram mais e viraram amigos, trocaram WhatsApp e ficaram mandando memes. Então, isso é meio imutável, né? Essa lei é meio imutável. Então, vale a pena você printar o seu anúncio falando uma coisa importante que você quer que as pessoas gravem. Então, Vitor Dias ajuda você na sua geração de demanda. Sem CTA, sem nada. Ou geração de demanda, o que você precisa saber sobre tal. Ou geração de demanda é a forma mais barata de gerar receita. Exemplos besta. Mas não, ao invés de geração de demanda, clique aqui, faça uma reunião e fique rico. Então, eu acho que precisamos mudar esse paradigma e mudar essa mentalidade e aprender com os grandes. Então, será que depois ficava me perguntando, será que eu sou será que eu sou mais inteligente que quem faz marketing para Coca? Sei. Eu aqui, coordenador de startup série A? Então, nem sempre a gente é o mais inteligente. Bem, quase nunca, na verdade, né? Então, é isso aí. Então, aí o segundo ponto. Com acesso à ferramenta, todos pensam no fundo do funil, nunca pensam no topo. Então, LinkedIn tá lá gerando cupons de R$ 650 para você fazer anúncio. Você vai fazer um anúncio de awareness? Não. Quando você tiver mais dinheiro, você vai fazer anúncio de awareness? Não. Então, você vai... Então, é sempre o curto prazo. É a briga do curto prazo. É a ilusão do curto prazo. Então, tá todo mundo pensando aí. Tá todo mundo indo por aí. É sempre a primeira resposta. Então, se você fugir do óbvio, você vai ter resultados diferentes do óbvio. E o Ads com viés de branding, você tem a oportunidade de não ser insuportável, como eu falei. Então, você comunicar alguma coisa importante, algo que você quer que seja lembrado. Então, você não está pedindo nada, você só está mostrando quem você é, o que você faz. Então, é como eu chegar numa conversa, me apresento e falo, oi, tudo bem, eu sou o Vitor, eu trabalho com marketing, ponto. Eu não falei que a pessoa precisa comprar de mim, eu não preciso falar que a minha profissão é melhor, que ele deveria, sei lá, me contratar, ou que ele tá fazendo errado. Então, a oportunidade de não ser chato é você ir lá e printar um anúncio e levar um conteúdo que não necessariamente fica pedindo coisas ou desesperado pela receita. E ads com viés de branding te dá a oportunidade de começar direito. O que é começar direito? Mais uma vez, falar sobre, começar as relações do jeito que a gente começa as relações humanas. Então, viu, pensou, fez, né? Então, começar o relacionamento de uma forma correta é super importante para que quando existir uma necessidade, você seja o fornecedor, a pessoa, o especialista que vai ajudar. Então, são esses tópicos, cada um dá muito mais pano para manga. Então, abrindo tudo, a gente falou de bastante coisa aqui. E esses foram meus aprendizados de 2022. Eu espero que essa gravação ajude. E aí um recado especial para os analistas.
porque eu sou um eterno analista júnior. Então, aproveite isso aqui, dá uma olhada, que tem coisas legais que você pode aplicar na sua empresa. Tá mastigado, tá justificado. Então, pega isso aqui e testa, e você vai ver que você vai ter resultados. Então, obrigado pela audiência, você que me ouviu, você que viu esse vídeo depois ou ouviu essa gravação depois. E meu nome é Vitor Dias, você me encontra no LinkedIn. Minha foto tem um fundo verde agora, tá mais fácil de encontrar. E pode me procurar, me manda inbox se tiver dúvidas, se achou legal, se algum ponto aqui você quer testar e precisa de ajuda na sua empresa, você que seja analista, seja CEO, conte comigo. Minha função com essa iniciativa é ajudar o mercado. Então, é uma forma gratuita de ajudar as pessoas. Eu fui muito ajudado e eu quero ajudar os analistas, coordenadores, gerentes, diretores e CEOs a gastarem menos caloria e sofrerem menos do que eu sofri e gastar menos do que eu gastei de dinheiro e por aí vai. Então é isso. Valeu, um abraço e até quinta que vem. Tchau.